E agora eu vou com Gustavo Batista, ele que vai conversar ao vivo com o juiz eleitoral para trazer um balanço geral das eleições desse domingo. E agora, quais são os deveres e obrigações dos eleitores após o primeiro turno? Gustavo, boa tarde para você, boa semana. Inclusive, quem não votou, a abstinência realmente foi muito grande em todo o Brasil, não votou e não justificou, deve fazer isso aí, deve justificar o quanto antes e você vai ajudar agora nessa orientação. Boa tarde. Boa tarde, Valentim. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Valentim, olha só, o eleitor tem até o dia 5 de dezembro para apresentar os motivos de não comparecer aí às eleições. A falta de justificativa pode gerar, inclusive, uma multa e impedir a emissão de documentos, como, por exemplo, o passaporte. Sobre esse assunto, vou conversar a partir de agora aqui com o juiz eleitoral, Reginaldo Siqueira. Doutor, boa tarde. Doutor, como regularizar essa situação? Quem não justificou, né? Quem não votou nem justificou, tem 60 dias para agora justificar. Pode fazer e deve fazer pelo aplicativo e-Título, porém agora tem que anexar, juntar um documento que comprove a situação que o impediu de comparecer às urnas. Se não justificar, ele não terá quitação eleitoral. Isso tem algumas implicações, algumas consequências, por exemplo, se precisar de gerar passaporte, participar de concurso público e até, eventualmente, alguma irregularidade com o CPF. Então, é importante que o eleitor regularize a situação, senão ele vai precisar pagar uma multa, inclusive. E aí é preciso apresentar um documento ali, por exemplo, se for algum problema de saúde, apresentar um atestado, como que funciona? Exatamente. Se por acaso ele estava no próprio município que ele vota, porém impossibilidade de comparecer à urna, né? Ele, por exemplo, foi ao médico, o médico recomendou que ele ficasse em repouso absoluto, tem que ter um atestado médico. Se ele estava fora do domicílio, ele tem que apresentar algum documento, uma nota fiscal, algum nome dele, que comprove que naquele dia ele estava fora do município em que ele vota. E aí, doutor, quem não justificou, quem não votou neste primeiro turno, vai poder votar agora no segundo turno, por exemplo, na cidade de Ribeirão Preto e Franca, na nossa região, onde vão ocorrer aí o segundo turno? Sim, quem votou, quem não votou, quem justificou, né? Todos esses eleitores, eles devem comparecer para aqueles municípios onde tem segundo turno, devem comparecer e votar, a mesma coisa, ou votar ou justificar, né? Não é porque não votou e nem justificou que não deve comparecer no segundo turno. Tem a obrigação também de comparecer, a gente considera como se fosse uma outra eleição, tem a obrigação de comparecer e votar ou justificar. A gente está falando ainda de abstenções, doutor. A gente acompanha, né, quase que anualmente as campanhas que a Justiça Eleitoral faz para a população votar. Mas a gente observa aí que, em média, na maioria das nossas cidades, pelo menos 1 de cada 4 eleitores não compareceu às urnas, né? Como que o senhor avalia isso? Exatamente. Aí nos municípios em que eu sou o juiz eleitoral, no caso Cravinhos, Dumont e Guatapará, foi numa média de 25% de abstenção. Isso considero como uma pena, vamos dizer assim, né? Porque de cada 4 eleitores, um não vota, um não comparece. Então, 3 está escolhendo por um, está escolhendo pelo outro. Você está deixando de exercer o seu direito de voto para escolher aquele candidato que melhor te representa. Porém, existem aí vários fatores que levam a essa abstenção, né? Um deles é o desinteresse, eu imagino, né? O desinteresse pela política ou o desinteresse pelos candidatos, pelas propostas que os candidatos apresentaram. Os eleitores talvez não se sentem suficientemente representados por um daqueles candidatos e aí fala, tanto faz se eu votar, se eu não votar, né? Esse me parece que talvez seja o principal fator. E outros, existem alguns estudos, questão de escolaridade, que leva ao desinteresse, a questão de faixa etária, me parece que os mais jovens também são aqueles que menos se interessam, e também tem aqueles que realmente não estão no município por viagem, né, ou algum motivo parecido que também leva à abstenção. Porém, isso porque a gente lutou tanto para que chegasse a esse ponto da gente poder votar, né, uma eleição direta, de poder eleger o seu representante, e tem alguém que não exerce. Doutor, vamos falar um pouco mais de ontem, as eleições. O senhor comentou aqui, o senhor representa pelo menos 3 municípios aqui na nossa área de cobertura na Record Interior. Como que o senhor avalia que ocorreram essas eleições? Foram tranquilas com relação a substituições, por exemplo, de urnas, boca de urna, em relação à sujeira também nas escolas? Como que foi?
Nesses 3 municípios e eu acho que no Brasil em geral, a eleição foi tranquila, né? Eu só tive uma substituição, só uma urna substituída, porque ela deu um defeito no teclado. Alguns mesários faltosos, que também não prejudicou, né, o andamento ali da votação. Porém, essa questão aí da sujeira me deixou muito triste, né? Eu fui nos 3 municípios, eu fui em Cravinhos, fui em Dumont, fui em Guatapará. E não só próximo às escolas, a cidade inteira, né, com santinhos esparramados pela rua. Isso um total desrespeito à cidade, um desrespeito à população, né, uma falta de educação. Né, a gente não deve nem jogar um papel de bala no chão, quanto mais aquele monte de santinho, aquele monte de panfleto, né? Isso é um desrespeito. E o candidato que desde já está desrespeitando as regras, imagine então se ele for eleito o que vai fazer. Então isso talvez seria um motivo para que o eleitor não votasse naquele candidato porcalhão. Muito obrigado. Conversei com o doutor Reginaldo Siqueira, juiz eleitoral aqui na nossa região. O Valentim trouxe informações importantes para a gente, reforçando mais uma vez, para você que não votou, você tem até o dia 5 de dezembro para justificar e vai poder escolher o candidato no segundo turno, né? Mesmo se você não votou, vai poder escolher o candidato no segundo turno se você é aí da cidade de Franca e de Ribeirão Preto. Portanto, né, a gente tem que comparecer mais uma vez às urnas nessas 2 cidades para exercer a democracia. Valentim. Muito obrigado, tá aí o nosso Gustavo Batista e também o nosso entrevistado, o juiz eleitoral, trazendo todos os detalhes. É importante, né? Um direito conquistado, que é o voto, e aí a abstenção tão alta, mesmo você que não foi no primeiro turno, vá no segundo turno e faça a sua escolha em Franca e Ribeirão Preto.